Bom dia, galera! Bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 25 de março de 2022. Obrigado por mais uma vez estar aqui vendo um vídeo do nosso canal aqui no YouTube, por sempre estar apoiando, sempre deixando o seu like, deixando o seu comentário. Se você tiver qualquer questão sobre qualquer coisa que, né, dos assuntos que são abordados ou sobre análise técnica que a gente faz, por favor, deixe nos comentários, né? Vou ficar super feliz de depois vir te responder, né? Possivelmente te ajudar. Então, sinta-se livre de sempre mandar aí algum feedback, alguma coisa que talvez você ache que seria legal ter aqui no café. A gente sempre está buscando estar melhorando aí os nossos vídeos, tá? Lembrando, galera, que segunda-feira agora, então, né, próxima semana, na segunda-feira terei uma gigantesca novidade para vocês, gigantesca, tá? Algo que a gente vai fazer aí para dar um up no canal, algo também que pode ajudar muitas pessoas. O que a gente tem visto nesses últimos meses é que existe muitas pessoas que estão vindo aqui no café, mas estão ficando meio perdidas, né, sobre alguns assuntos, sobre o que realmente estamos dizendo, né? Enquanto ao assunto de notícias, galera, realmente isso é um assunto que é um pouco complexo, né? Algo que sempre está mudando, né? Agora a gente está, né? Já teve o Covid, né? Uma pandemia que não fazia, né? Fazia muito tempo que a gente não via uma pandemia dessa forma. E aí agora tem esse assunto de guerra, né? Enfim, tem tantos assuntos tão complicados que nem eu sou assim, né, especialista, tô bem longe disso, né? Mas a gente tenta entender, a gente faz as nossas leituras, o nosso trabalho de casa para tentar entender o máximo possível, para traduzir isso, né? E entender o que pode talvez acontecer nos mercados financeiros, né? Então, enquanto as notícias, não acho que, né, você tem que ser especialista ou se você não, né, você não está entendendo, então não tem o que fazer. Não é muito bem isso, tá? Lembrando que notícias em si, se você for operar apenas lendo notícias, eu acho que você não vai conseguir fazer absolutamente nada, para ser bem honesto, né? Porque muitas coisas são, na verdade, movimento do mercado até antes mesmo da notícia ser talvez anunciada. Tem tantas coisinhas assim que são realmente bem complicado, né? Realmente entender. Agora, a parte técnica e o comportamento do preço, né? O price action, que para mim é o que mais importa. Né? É onde você realmente sabe aonde entrar no gatilho, aonde sair, aonde falar não, chega, estou errado, né? Tudo isso, parte técnica te oferece, né? A parte fundamental já não te oferece isso, né? Eu conheço e tenho, né, obviamente, vários amigos que são muito fundamentalistas, na verdade nem olham tanto assim a parte técnica, e às vezes eles entram em posições, galera, que só vai começar a realmente dar bem, né? Realmente trazer um bom lucro meses depois, né? Então, notícias pode ser que você entra bem, né, muito antecipado, muito cedo, né? Coisas assim. Já a parte técnica sempre ajuda você entender talvez quando o mercado está possivelmente perto de virar ou virando, enfim, tudo isso, tá? Então, mais ou menos é isso, mas segunda-feira tem uma notícia para essas pessoas que principalmente a parte técnica, né, ou entender realmente como o mercado de Forex funciona. Vai ser algo muito legal. Já vou dar alguns spoilers aqui, né? Ele vai ser algo grátis, vai ser algo aqui no nosso canal no YouTube. E eu espero que, mesmo que você ache que você já tem uma possível pequena experiência, acho que talvez seja, né, você já sabe de tudo, recomendo você participar, galera, porque realmente a gente vai abordar muita informação que são coisas básicas, mas você realmente precisa saber para para ter uma jornada de longo prazo, né, neste mercado financeiro, tá bom? Mas enfim, segunda-feira eu vou entrar em mais detalhes. Devo fazer, eu acho que um vídeo apenas sobre essa notícia, tá? E aí a gente vai se falando e, enfim, vai trocando uma ideia é, nos próximos dias, tá bom? Então, segunda-feira, grande notícia aí para vocês. Enfim, vamos falar sobre o mercado financeiro, né? Por isso que a gente está aqui, né? Algumas notícias que a gente, né, tivemos aí nos 24 horas e ontem, né? Inclusive ontem foi um dia bem difícil.
Pelo menos para mim, eu acho, porque ontem a gente teve vários zigue-zagues, né? Se a gente olhar o dia de ontem como foi, né? E como vocês podem ver, o dia 24 começou aqui, a gente já começou um dia meio que negativo, depois a gente subiu, depois a gente desceu, depois a gente subiu, depois a gente quase voltou tudo, e aí a gente meio que terminou o dia aqui. Olha só o dia de ontem, né? Se você olhar os movimentos que tivemos ontem, você pode ver que a gente, né, fez ficou assim, quase, né? O dia todo. Então, eu mesmo acabei tendo um dia vermelho ontem, né? Por causa disso. Eu pensei que o euro ia romper, não rompeu, subiu para cima. Né? Subiu aqui para resistência aqui, eu pensei que daqui já ia parar, talvez voltar aqui pro meio. Já foi lá para cima, né? É um dia bem chato e zigue-zague. E o interessante é que nesses dias, quando você sente assim que você tá meio que contra o mercado, ou na verdade você não tá pegando realmente na mosca as movimentações, parece que você tá tipo uns 2 passos atrás do mercado, a melhor coisa para você, na verdade, não aumentar as posições, né? Diminuir a posição e até falar, né? Já começar a pensar falando, meu, hoje não é meu dia. Já começar a pensar mais ou menos nisso, né? Você não quer ficar tentando o dia inteiro abrindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não ter limite para sua perda. Você tem que ter um limite de perda para que você não tenha um dia que torne-se um dia ruinzinho para um dia péssimo. Você não quer chegar neste ponto, né? Então, coloque sempre limites, né, na sua perda. Lógico que não é por causa de 1, 2 posições que você perdeu que é péssimo dia que você já para, né? Dependendo do tamanho que você entrou, dependendo do que você fez, né? Acho que 2 posições até vai. Agora 3 e 4 já começa a ficar um pouquinho né? meio difícil, principalmente se for consecutivas, né? Se você não tem um ganho ali no meio, tá? Que meio que reduz um pouquinho da pressão. Se for consecutivo, complica. E aí você tem que pensar, quero continuar. Se você for continuar, recomendo que você até mude de par, né? Porque se você já errou 2 vezes consecutivo no mesmo par, né? Eu acho que é uma ótima indicação e grande indicação que realmente você está forçando ali, né? Algo que não está acontecendo. Vai para outro, talvez facilita a tua vida, né? E aí eu não tive um dia muito legalzinho no euro, mas olha o dólar canadense, né? O dólar canadense ontem meio que teve do nada uma grande queda ali, né? Do 25,60 foi pro 25,10, né? Então uma queda aí de mais ou menos 50 pips. Agora, lógico, tá voltando e tudo, mas esse movimento de 50 pips em apenas 1 hora, né, realmente foi sensacional, tá? Mas enfim, coisas do estilo assim, tá? Então, mais ou menos esse foi o nosso dia ontem, olhando price action, né? Ouro, a gente disse ontem que, né, ele teria rompido um triângulo, né? Ele não poderia voltar abaixo desse 1935, se voltasse cansar, né? Provavelmente poderia iniciar uma grande queda. Não aconteceu, continuou firme, vocês podem ver que segurou essa região aqui, né? De suporte e resistência, tá vendo? E subiu, né? Grande subida aqui no ouro, aonde alcançou nosso segundo alvo, inclusive, né? Ele rompeu 1950, foi para o 960, ok? Agora, se ele realmente quiser subir mais ainda, eu acho que o próximo é ali perto do 1975 e acima do 1975, galera, realmente acredito eu que o ouro pode vir rapidamente para o 2000 ou até 2020 aqui, tá? E a gente não tá falando do ano, a gente tá falando realmente da região aqui, dessa área aqui, como vocês podem ver, tá? Então, mais ou menos isso, olhando uma visão rápida. Já a prata ontem meio que também quebrou um certo triângulo, como vocês podem ver aqui. Ué, por que não tá carregando? Deixa eu ver no 4 horas. Mas enfim, galera, tinha um triângulo aqui, eu vou desenhar novamente, enfim. É mais ou menos esse triângulo aqui que eu estava de olho ontem, tá? Ele rompeu, né? E seguiu aí, pegou uma certa pressãozinha de compra. Agora a gente pode ver que ele está batendo nessa região de suporte, né? Do 25,50 como suporte, né? Aqui realmente é um. Abaixo disso, eu diria que seria essa região do
25,35, tá? Abaixo do 25,35 já pensaria se realmente eu quero estar comprado aqui na prata, tá? Mas a mesma situação do ouro de ontem, né? Segurando esses níveis, realmente podemos ver realmente preços maiores. E acredito eu que agora o próximo nível, próxima resistência, caso comece a fazer novas altas, será o 26,00, né? E depois mais ou menos aqui no 26,30, mais ou menos, tá? E os índices continuaram realmente bem firmes. Não foi um grande, gigantesco dia, né? A gente viu ontem ele começando aqui já o dia um pouco aqui abaixo, né? Do dia anterior. Mas aí teve um dia devagar, porém de recuperação, onde inclusive fizemos uma pequena nova alta, mas aqui estamos, né, agarrado aqui nessa região, uma região que a gente já discutiu bastante, principalmente ontem, sobre, né, esse próximo nível que a gente tem logo acima, né, que é esse 618 também, tá, um FIB bem importante ali, no 4.547. Após esse preço, galera, acredito eu que a gente possa ir até o 4.600, tá? Que é essa região onde a gente fez esse topo duplo aqui em uma zona de suporte e agora virou resistência, tá? Então, nível a nível, né? Fechamento acima, olha pro próximo e assim vai, tá? Mas realmente, não podemos dizer ainda que os índices estejam querendo virar. Como vocês podem ver, tá bem firme, né? Enfim, antes de eu mudar ainda para as notícias, olha o DAX, né? O DAX não está acompanhando esse SP500, hein, galera? Então, realmente, se você tem aí uma visãozinha que logo acredita que deve estar chegando, enfim, alguma coisa que liga você a uma decisão de venda nos índices, não digo hoje, né? Nem digo para amanhã, digo, sei lá, próximos dias, próximas semanas, enfim, o que for. Na minha opinião, se você está pensando em fazer isso, uma certa venda nos índices, eu não faria contra nos índices americanos, eu faria nos índices europeus, tá? Porque se você olhar olha o comportamento do DAX, né? Olha o comportamento do DAX. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o SP500, né? Vamos ver o quanto que ele já corrigiu para cima, o quanto que ele pulou, pegando dessa baixa máxima aqui mesmo, ó. Baixa, a alta, podemos ver que nessa alta que fizemos aqui, ó, corrigimos para cima 10%, certo? Vamos ver o DAX. Eu não sei, viu, galera? Eu não sei os valores. Eu tô fazendo isso aqui ao vivo com vocês. Pode ser igual, pode ser... Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que é menos. Ah, não. Pior que é mais. É mais. 17% corrigiu. Ok. É porque ele caiu bem mais também que o SP500, né? Faz sentido. O DAX caiu bem mais nessas quedas que tiveram, principalmente nessa última pernada aqui, ó. Caiu demais aqui, né? O SP500 estava segurando bem. Agora o SP500 subiu, mas o DAX também subiu bem, mas pela forma que ele caiu, ele corrigiu maior. Faz sentido, tá? Legal. Mas o que eu acho interessante é que realmente nessas últimas 24, 48 horas, o DAX não está fazendo o que os índices americanos estão fazendo, né? E isso mostra que está um pouquinho, realmente, ainda um pouquinho pesado, né? Então, por isso que se fosse para mim vender algum índice, eu não faria contra os americanos, né? Olha o SP500 comparado com o DAX, né? Vocês podem ver realmente uma grande diferença, principalmente nessas últimas 24 horas aqui, né? Então, algo para anotar. Enfim, vamos falar sobre algumas notícias. Ontem tivemos o Biden falando e anunciando que quer remover a Rússia do G20, né? Isso pegou um pouquinho o mercado, deu uma reaçãozinha ali bem pequena, mas a gente pode ver aí que não afetou tanto assim, né? Foi algo bem tranquilo. Isso é apenas possivelmente, a gente pode olhar isso como uma opinião, né? Nada ainda oficial, nada ainda que, né? Acredito eu que também não vai ser uma decisão assim que pode ser resolvida tão rápida assim, né? Então vamos ficar de olho sobre esse processo de remover a Rússia do G20, né? Obviamente, remover ele do G20 vai causar principalmente uma dor ainda mais chata na Europa do que nos Estados Unidos, né? Por isso que a gente vê aí vários países da Europa bem quietinho, né? Bem quietinho, não falando muita coisa, porque sabe que a Europa tem muito mais conexão com a Rússia. Não, eu não digo pelo localidade, mas eu digo mais pela economia, econômico,
do que os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos sempre está aí querendo alguma coisa, tira daqui, coloca ali, enfim, querendo fazer mil coisas, porque não, o impacto econômico nos Estados Unidos, colocando essas coisas na Rússia, não é tão grande como a Europa, né? Então a Europa, na minha opinião, aí está um pouquinho preocupada e sempre pensando duas vezes o que fazer com a Rússia, porque sabe que vai ter um resultado voltando para eles na cara, né? Então algo para a gente ter em mente aí sobre essa notícia. Outra notícia também que teve interessante é que o Biden também falou que tem aí, está preocupado sobre, né, que acha que é possível, né, que a Rússia é, use armas nucleares, né? E isso meio que me deixou meio preocupado e realmente surpreso, porque para um presidente, né, que obviamente tem muitas informações, falar que tá preocupado que talvez seja usado, é porque ele sabe de alguma coisa ali que ele tá vendo que está um pouquinho diferente, que está errado, né? Então, algo para ter em mente, a gente viu a OTAN, né, falando que não é para a Rússia usar armas nucleares, né, ou armas químicas, melhor dizendo, em nenhum território da Ucrânia, né? E deixou isso muito claro. Agora, se a Rússia usar mesmo assim, aí sim a gente vai ver aí realmente o que veremos, né? O que vai acontecer, na minha opinião, realmente pode começar aí as coisas complicarem ainda mais, né? Porque a gente pode ver que a negociação entre Rússia e Ucrânia tem virado meio que um Brexit, né? Algo que, na minha opinião, se continuar do jeito que está, pode demorar meses ou até anos para talvez chegarem em algum acordo. Parece que a Rússia só está enrolando enquanto ataca a Ucrânia, né? Isso a gente vê que não vai levar em nada. Até o mercado pegou isso dessa forma, né? A gente vê que agora alguns, né, secretário do Putin ou algum militar da Rússia ou da Ucrânia vindo e falando alguma coisa, né? Vocês podem ver que o efeito do mercado já não tem sido a mesma coisa. Na verdade, não tem acontecido quase nada, né? Porque sempre a gente vê um falando, as negociações estão indo para um lado positivo, aí o outro, é negativo. Mas a gente vê que o mercado pega essas informações e meio que ignora, porque sabe que, né, a gente já está ouvindo isso milhares de vezes e não tem saído do mesmo lugar, tá? Então vamos ficar de olho nisso, realmente um alerta muito forte que o Biden fez ontem sobre a Rússia, sobre isso, tá? Outra coisa, galerinha, que a gente já não tem tocado há bastante tempo é sobre coronavírus, né? E algo pra gente somente atualizar, e eu pegando aqui, ó, desde 2020, né, a 2022, desde ontem, né, os dados, a gente pode ver que a China, desculpa, a China tem continuado tendo essa gigantesca onda de coronavírus ali no país, algo que está realmente bem complicado, né? Por causa do sistema que eles estão usando, que é um policy, né? É uma estratégia de realmente colocar o país em lockdown 100%, caso veja ou venha qualquer sinal de aumento nas ondas de Covid, né? Então a gente está vendo então na China várias cidades, né? A gente viu o maior porto do país sendo fechado e, né? Para mim o coronavírus aqui, né? Se você for focar apenas no coronavírus, para mim não importa tanto. Porque realmente a gente vê que, né, não tem deixado as pessoas tão ruins assim como antes. Mas o que é importante a gente entender que economicamente isso aqui não é legal. Sabendo que a China está fechando cidades, províncias, portos, isso não é nada legal, tá? Obviamente isso vai afetar a inflação ainda mais, né? Por ter a demanda ali, mas não podendo fornecer. E isso para mim pode piorar ainda mais as coisas globalmente por causa dessa situação do Covid-19 na China. A gente já discutiu sobre isso, mas só para realmente reconfirmar do que a gente está olhando, tá? Vamos ver como vai ficar, mas como vocês podem ver, os números não começaram a cair novamente ainda, tá? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha então nos gráficos. Vamos começar a fazer a nossa análise técnica aqui, preparando para o nosso dia. Dólar, galera, o dólar, para mim não muda muita coisa,
enquanto sai desse triângulo. Eu nem vou diminuir o período do gráfico, porque realmente eu não tenho muito o que falar sobre outra coisa, se não for sobre este grande triângulo que a gente tem aqui neste período de gráfico, tá? Para mim, no 4 horas fica lindo, tipo, dá para entender bem aonde estão as linhas, né? Eu sei que a gente desenhou esse menor, esse triângulo menor dentro desse grande, né? Que rompeu, pode ser isso um sinalzinho que realmente a gente esteja, talvez, querendo descer, talvez, tá? Mas se isso te deixa um pouco confuso, alguma coisa do estilo, a melhor coisa talvez você deletar esse azulzinho e só olhar esse triângulo em laranja, tá? Enquanto a gente está dentro desse triângulo de laranja, o que você tem que fazer é talvez pensar, se você pensa em vender, você quer vender o mais próximo desse topo possível, perto dessa linha de cima do triângulo. Se você quer comprar aqui embaixo. Ou, se você quer comprar, mas ele não desce lá embaixo, se ele romper, espere o reteste e aí você compra no reteste, colocando stop loss mais ou menos aqui no meio do triângulo, tá? Mais ou menos essa ideia, não vamos complicar. Basicamente é isso que eu estou de olho e esperando ver o que acontece, tá? Então, dólar index é isso. Olhando os... Vamos falar dos valores aqui, né? Dos preços, né? Então, fique de olho nesse topo do triângulo. Vai ser mais ou menos ali no 99,00, tá? Acima do 99, fechamento acima. Provavelmente o primeiro alvo desse triângulo vai ser o 99,40. Ou 99,50, então uma região de 10 pontos ali, e depois acredito eu que a gente esteja indo rumo ao 100, tá? Já suporte para hoje, né? Eu acho que um primeiro que a gente tem aqui é onde realmente paramos, tá? Hoje de manhã aqui, mais ou menos aqui nesse 98,40, mais ou menos, tá? Se voltando abaixo de 98,40, acredito eu que realmente a chance, né, de a gente começar a querer vir voltar para o 97 80 aqui começa realmente a aumentar bastante, ok? Então, mais ou menos é isso. Se você olhar numa hora, né, só para mostrar rapidamente, né, vocês podem ver que tá batendo numa pequenininha resistência, né? Então é realmente complicado, né? Porque ele pode voltar acima da resistência e já ir aqui de volta para essa região, né? Então, fique de olho. Fique de olho nesse dólar aí, vamos ver o que acontece. Ok? Mas quebrou essa linha pequena do triângulo, como eu falei, né? O triângulo menor aqui, será que é um sinalzinho que realmente ele esteja querendo? Isso aqui é apenas meio que um pullback, né? Para uma queda? Pode ser. Então tudo vai depender do seu análise aí, do que você realmente acha e tudo, tá? Na minha opinião, ok? Então, dólar index aqui, euro. Euro a mesma coisa, basicamente, né? O euro a gente desenhou meio que esse triângulo aqui também, né? Ele rompeu esse triângulo ali durante a madrugada, né? Que não é, na verdade, o melhor horário para fazer isso, tá? Para ser bem sincero com vocês. Mas o que chama atenção, né, é que eu não operaria nesse horário que ele rompeu, porque esse horário normalmente os rompimentos na verdade são falsos, tá? Mas por ele já estar voltando nesse horário agora, que é um horário bom para operar, realmente pode ser que agora o triângulo segure, porém do lado de fora aqui, tá? Então fiquem de olho nisso. Eu acho que aqui, né, ele deve segurar no máximo aqui nesse 10,00, tá? 1,10,00. Voltando abaixo deste preço, acredito eu que a gente esteja então, né, querendo voltar aqui para essa região novamente do 0,965, mais ou menos, tá? Se caso. Agora a gente segurar essa região que está segurando aqui agora, também lembrando que a gente rompeu esse triângulo, pode ser que a gente esteja indo rumo ao 10,70. Lembrando que a gente tem uma pequena resistência aqui, ó, nessa região do 10,40. Ok? E se você olhar no gráfico do euro do diário, né, a gente pode ver que ele está seguro, tá tendo uma grande dificuldade, né, para permanecer acima dessa média período 20 aí, né, que é uma média que eu não olho assim com tanta frequência, somente quando tem tendência, e o que a gente consegue ver é que ele está tendo uma gigantesca dificuldade, né, para fechar acima dessa média aí, né. Então, algo para a gente anotar, porque caso a gente feche acima com uma vela bem positiva, né, pode ser que seja o sinal que a gente esteja indo testar esse 11,50 mais uma vez. Agora,
Se ele começar a desistir e quebrar a baixa desses últimos 3 dias, vocês podem ver que são né, bem perto um do outro. Aí, galera, na minha opinião, pode ser que a gente tenha aquele dia bem feio, bem negativo, que vá direto ali para o 0900 ou até para o 0850, tá? Então, não sei se isso vai acontecer hoje. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? É só realmente o preço vai te confirmar isso, tá? Libra. A Libra está bem mais negativa que o euro, né? E mais uma vez hoje a gente pode ver que a Libra tenta voltar e ficar acima do 3200, até segura por um certo tempo, mas quando ela desiste, a gente pode ver que o mercado na hora já sai fora, sai da frente e a gente vê a Libra, né, caindo rapidamente para baixo, né? Então, algo um pouco interessante sobre a Libra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos essa linha aqui ou não? Só tô vendo, galera, se tem uma linha de tendência, alguma coisa assim. Não tem. Ok. Então a Libra, galera, é realmente bem, né, bem complexo, né? Uma região aqui realmente bem, né? Como a gente pode ver no passado, como já foi chato, aqui não está sendo diferente, né? Mas na minha opinião, se a gente começar a quebrar a baixa de ontem, as coisas começam a ficar um pouquinho feia para a Libra. E eu não duvido dele vir querer buscar de volta o 31,20, tá? Que é o 618, né? 31,15, 31,20, tá bom? Pode ser o próximo suporte caso a Libra não pare aqui neste local, tá? Mas não está sendo um dos pares mais fáceis de operar, porque realmente também está tendo vários zigue-zagues, né? Aqui no momento, tá bom? Mas a Libra é aquilo que eu falei, né? Muita gente comprado, achando que é um head and shoulders, né? Se a gente começar a ver ele descendo ainda mais hoje, voltando para essa região aqui e fechar essa semana aqui, realmente vai ser super interessante, porque caso a gente feche, né, e quebre abaixo desse nível que a gente tinha discutido ali alguns dias atrás, que é o 30,89, acredito eu que esse ombro vai mostrar, esse ombro, cabeça ombro vai mostrar o dedo do meio para todo mundo que comprou, né? E aí a coisa começa a ficar bem feia, tá? Mas passo a passo, tá? Aqui na Libra, realmente meio tenso de operar ela aqui, mas pelo menos eu ficaria de olho nesses níveis, tá? Eu não tô nem um pouco interessado em operar a Libra aqui, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu tô esperando para as coisas ficarem mais claras, para eu conseguir fazer alguma coisa bem mais interessante, tá bom? Já o dólar suez caiu após a gente ter rompido esse triângulo também. Isso foi também durante a noite, né? Então a gente teve realmente um movimento bem interessante no dólar durante a noite, né? Durante a madrugada aí, fazendo então que o dólar suez quebrasse o triângulo e fosse para o nosso 618, que é ali no 92,68. Agora, o complicado que eu vejo aqui, pelo menos neste par, é que realmente foi bem claro os movimentos dele aqui, foi no 618, pode ser de suporte e tudo mais, mas será que eu compraria ele aqui no 61 sabendo que ele teve um rompimento de um triângulo que não conseguiu subir tanto assim e agora já está no meio do triângulo? Tipo, eu não sei. Eu ficaria meio assim, tá? E você tem que realmente ficar meio assim, porque se o dólar index começar a cair, eu não acho que esse par vai segurar aqui. Eu acho que daí a gente já pode acreditar em um movimento ali perto do 92,20, 92,00, tá? Mais ou menos essa é a minha ideia. Então, fiquem de olho no dólar index ali que vai te confirmar realmente sobre o lado do dólar. Mas este par realmente, a saída, né? A gente já falou sobre, né? Ele tá virando desde ali de cima, realmente virou, realmente tá voltando tudo que subiu, né? E não tá ficando com uma cara muito boa. Talvez no 4 horas te chame a atenção realmente de querer negociar aqui no 618. E não é errado, mas entenda também que a pressão agora nesses últimos dias tem sido de queda, né? Então, ir contra isso pode ser um pouquinho arriscado, pelo menos é o que eu acho, tá? Vamos olhar o dólar canadense. O dólar canadense, então, ontem, como eu disse, teve uma queda de 50 pips ali em um piscar de olhos, né? Foi bem rápido.
Mas aí que tá, né? O que a gente não pode esquecer, o que a gente tinha falado, né? Que a gente estava tentando romper essa linha de tendência, estava tendo uma gigantesca dificuldade de fazer isso. Mas ontem a gente meio que ficou gatinhando, do nada desistiu e caiu, né? Caiu bem rápido. Agora a gente está tendo uma boa recuperação aqui, mas galera, por estar agora abaixo da linha de tendência, um pouquinho de cautela, pelo menos eu ficaria de olho nesse dólar canadense, né? Eu acho que agora a pressão de venda nele aqui é um pouquinho maior do que de compra, tá? E o que vai invalidar essa visão agora, eu acho que todo mundo não quer ver agora este par voltando acima do 2600. Eu acho que esse agora é o nível que, enquanto a gente permanece abaixo, é tendência de baixa. Somente voltando acima do 2600 que eu posso então acreditar que o mercado estopou pessoas e esteja virando, ok? Então, mais ou menos essa é a visão, tá? Batemos aqui na primeira resistência agora e já pode, né, já tá tendo uma certa defesa aqui no 25,50. O próximo eu diria que é nessa região aqui, mais ou menos do 25,70, mais ou menos, né? Como próxima resistência, tá? Mas realmente tá ficando meio pesadinho aqui ficando pesado para os vendedores, né? Porque realmente ele tá agarrado, mas ele tá indo. E aí pode ser esse par que do nada ele desiste e vai, né? E lembrando que quase batemos no alvo ontem, né? A mínima ontem foi 25,09, lembrando que aqui é o nosso primeiro alvo, tá? E depois diria que seria o 24,50, que são as baixas ali do começo do ano, tá? Então, mais ou menos é assim que eu viria este par, realmente um pouquinho fraco, né? Olha o gráfico diário, eu acho, não olha a vela de hoje, tá? Porque realmente ainda a gente tem um longo dia, não adianta você olhar a vela de hoje porque ainda está em aberto. Agora olha a vela de ontem, né? Só olhando a vela de ontem e o fechamento dela, a gente pode ver claramente um fechamento bem claro abaixo da linha de tendência, onde a gente fez 3 baixas super importantes e agora pela quarta vez está tentando romper ela, tá? Então, na minha opinião, pode ser um par bem interessante aí para hoje, tá? Também vai depender do dólar, obviamente, o que pode acontecer aqui, tá? Mas eu diria, galera, que né, como eu disse, eu acho que ontem, né, com todo esse rompimento, se por acaso a gente realmente for cair mesmo, né, eu acho que o alvo, para a gente ter rompido essa formação grande no diário, o alvo está mais ou menos nessa região aqui, entre o 618 e o 786, tá? Então, se você está vendido lá de cima, alguma coisa assim, né? Eu acho que todo mundo que vendeu lá em cima está com os olhos aqui nessa região. Mas é aquilo que eu falei, de novo, se voltar acima do 2600, eu não sei se eu já gostaria de estar mais vendido não, tá? Para ser bem sincero, tá bom? Então mais ou menos essa visão no dólar canadense. Dólar yen, esse aqui, meu amigo, tá indo com tudo, né? Ontem fizemos uma nova alta de novo, né? Batendo quase ali no 122,50. A alta de ontem foi exatamente 122,43, tá? Grande movimento ontem, mais um dia que eu acho que o dólar yen se move, eu acho que 100 pips, né, ou mais um pouco, realmente gigantesco aqui. Eu tentei vender o Aussie Yen, mas eu saí, viu, galera? Eu saí até mesmo antes de bater no meu stop, né? Eu falei pra vocês que estava vendido aqui nessa região aqui, perto do 9100, né? Acho que era 9108 a minha entrada, uma coisa assim. Eu já fechei mais ou menos aqui, ó, no 37, se não me engano. Então, deu pra mim sair com uma perdinha bem pequenininha, lembrando também que era posição bem pequena, né? Então, pra mim, tranquilo. Mas vocês podem ver, né? O Aussie Yen foi lá pro 92, né? Mais 100 pips pra cima. E agora complica, viu, galera? Porque agora complica no sentido de, né? É difícil de fazer alguma coisa, porque realmente são níveis, né, que o dólar yen não chega e cada vez mais parece que tem pessoas querendo caçar o topo e pode ser que você possa sofrer. Eu, Thiago, eu iria amar ver o dólar yen voltando e chegando perto dessa região dos 123,40 mais ou menos. Por quê? Porque a gente já tá falando nessas altas aqui, ó, né? Então uma resistência existe ali. Também pegando esse FIB da queda do Covid, a gente tem o 200% ali. Se a gente pegando dessa alta que fizemos em 2016 com a baixa do Covid, também temos um FIB ali, o 1,5
1.272 FIB também nessa região. Então, como vocês podem ver, gigantesca área aqui de confluência de vários FIBs, áreas de resistência e tudo mais. Então, para mim, o ideal venda agora no dólar yen seria ali. Agora, se vai chegar ali, eu já iria amar saber se vai ou não, tá? Mas, pelo menos para mim, seria melhor. Agora, pode ser que a gente já tenha parado. Talvez a gente... aqui foi já alta. Realmente, talvez aqui já foi a alta. Mas é complicado. Eu diria que o suporte de hoje agora seria esse 120, essa área aqui do 121.00, 120.90 mais ou menos, tá? Então aqui vai ser nosso suporte hoje, mas muito cedo ainda para discutir sobre um mercado que talvez esteja virando, tá? Muito cedo. Não vou nem entrar nesse assunto com vocês, porque realmente essa mentalidade já está errada. Né? Agora você tem que operar os preços, né? A gente fez vendas, por que a gente fez algumas vendas aqui no dólar yen? Eu fiz, eu acho que somente uma no dólar yen em si, e deu super bem, né? Mas eu operei por quê? Porque eu tinha várias razões técnicas de acreditar que talvez esse preço segurasse. Entrei em posição menor, né? Então respeitei todo o risco de risco e tudo mais, tá? Então ficar só com essa ideia de que não duvido que esse par suba mais do que já subiu, isso aí pode te surpreender, tá? Então, algo para ter em mente aí sobre esse dólar yen. Lembrando que o suporte já está logo abaixo, depois disso, mais ou menos aqui perto dessa região dos 160, 150, tá? Agora, quebrando essa alta de hoje, né, acima dos 122,50, pode ser que a gente esteja realmente indo para aquela área que a gente quer ou ver o que pode acontecer, tá? E ali, no 123 e pouquinho, talvez eu pense em fazer uma vendinha lá, mas, de novo, vai ser uma posição pequena e tudo que vocês podem já imaginar, tá? E se você olhar outros pares do Yen, né, todos eles, né, estão tendo aí gigantescas, né? Olha só, esse aqui me chama atenção, o Euro-Yen. O Euro-Yen já teve uma rejeição ali super interessante, porque a gente fez uma nova alta acima né, daquela alta que fizemos, aqui, ó, foi em maio de 2021, né? E agora já tá voltando, tá vendo? Super interessante. Agora, o que eu acho que ninguém quer ver é esse Euro-Yen voltando abaixo desse 133, né? Aqui a gente tinha uma certa linha tem uma certa linha de tendência no semanal. Caso volte abaixo dessa linha de tendência, galera, aí realmente para mim vai confirmar que a gente tem um rompimento falso aqui em cima e pode nos levar rapidamente para níveis aqui embaixo, tá? Mas isso a gente só vai poder falar sobre isso talvez na segunda-feira, tá? Oz Yen é um que tá super forte também, né? O dólar australiano também não tá nada, né? Tá super forte também. Então, pegando essas duas moedas aí, uma forte e outra super fraca, fez esse par então voar para cima, como vocês podem ver, gigantesco, né? Esse aqui já eu não faço ideia aonde possa parar, né? Porque independente do FIB que você coloca, tá vendo? A gente só vê níveis lá em cima, né? Perto do 93, né? Pode ser que a gente chegue lá? Sim, né? Deixa o preço fazer o que quer fazer. Mas só lá que eu pensaria, talvez, agora de tentar uma venda e não aqui, tá? Pode ser que a gente tenha o topo aqui, mas eu não vou ficar pagando para ver não, tá? Eu não vou ficar pagando para ver não, tá bom? Suporte agora nele, provavelmente aqui nesse 90,50, tá? Então a gente já olhou o Yen, vamos olhar os últimos dois pares, o dólar australiano, super forte, né? E vamos ver se bateu no nosso alvo, né? Olha lá, parou, cravou então no FIB que a gente tinha falado. Qual que FIB é esse, Thiago? Né? Daquela última queda que a gente teve grande ali nas baixas, né? Que tocou no 70,00 e aí a gente virou, tá? Então segundo FIB retração, 1,618, a gente tocou e está segurando ali, né? Realmente a gente falou que ali seria o nosso alvo, acima disso seria os 75,50. Pode ser que vá? Pode ser que sim, tá? Mas já é uma regiãozinha que a gente tá batendo que vocês podem ver que tá, né? Não vai ser assim tão fácil, então não é novidade a gente ver ele tendo essa dificuldade, né? No momento para voltar abaixo, tá? Mas enquanto a gente segura, galera, esse 74,50, difícil, né, para acreditar que esse par esteja talvez virando, tá? Então,
Talvez a gente faça correçãozinhas aqui. Eu acho que toda vez que a gente está fazendo correçãozinhas está sendo comprado esse par. Ele está sendo comprado. Então, na minha opinião, só um movimento abaixo de 74,50 que, na minha opinião, acho que talvez esteja virando. Enquanto isso, pode ser apenas correçãozinhas aqui para conseguir preços mais altos. E não esqueça, né? Os índices estão bem firmes. Então, enquanto eles estão firmes, com certeza vai levar o dólar australiano para níveis mais altos, tá? Então, caso a gente comece a fazer novas altas hoje, fique de olho lá no 75,50. Suporte para ele hoje, galera, eu diria que seria essa região aqui, ó, do 74,80 mais ou menos, e depois 74,50, ok? Mais ou menos é assim que eu ficaria de olho nele. Mas é aquilo que eu falei, né? Toda vez que ele tá tendo uma quedinha, uma correçãozinha, vem pessoas, né? Vem traders, vem organizações que vêm compra. Né? Esse par tá tendo uma gigantesca tendência aí desde o dia 15, tá? Então isso tem que ser respeitado com certeza. E o dólar da Nova Zelândia, mais ou menos a mesma coisa, só que está tendo um pouquinho mais de dificuldade, né? Ele não está tão forte assim como o dólar australiano, infelizmente, e já eu vou falar o porquê. Mas lembrando que o nosso alvo não está tão longe, né? Então quebrando essa, tá vendo? A alta foi aqui, ó, 69,87, né? Então a gente tá falando de 12 pips acima nosso alvo, tá bom? E lembrando que a gente tem suporte agora no 69,40 e depois 69,25, tá? São os dois níveis que eu ficaria de olho. E por que eu fico tô meio assim, né? Por ele não estar tão firme como o dólar australiano, é porque eu estou vendido neste par do dólar australiano contra o dólar da Nova Zelândia, tá? Eu comecei a vender ele, acho que ontem, adicionei um pouquinho mais de ontem aqui nessa região do 0,790 e pouquinho, tá? E por quê? Porque a gente está batendo aqui contra uma tendência, uma linha de tendência no diário, tá? Pode ser que a gente também esteja no megafone, onde a gente bateu então no topo dessa formação, fez uma nova alta e pode ser que a gente volte agora pro meio, tá? Então ele só tá, né, desde o início de fevereiro a gente basicamente está fazendo isso, né? A gente faz uma nova alta, aí volta, faz uma nova alta, vira, faz uma nova, vira. Então será que vai fazer isso? Pode ser, tá? Mas eu tô um pouquinho menos que a metade de uma posição grande, né? Quase ali na metade de uma posição grande, uma posição, né? Não tão pequena, igual o dólar yen, mas também num tamanho bem tranquilo ainda, tá? Então é um dos pares aí. Se eles começarem a cair hoje, né? Vamos ver, pode facilitar, a gente pode ver um resultado bem bacana aqui neste par, tá bom? E por aí a gente ter feito nova alta e já ter feito isso aqui, ó, é um começo interessante, porém, ele tem que voltar abaixo dessa região aqui, ó, para mim começar a ficar mais feliz, tá? Porque enquanto a gente permanece acima desse 0,760, acredito eu que o risco ainda é disso aqui talvez ser apenas um pré-rompimento para fazer isso aqui, tá? Ok? Eu posso estar errado, viu, galera? Eu posso estar errado nessa operação aqui. Vamos ver o que vai dar, mas voltando abaixo de 0,760 eu já vou começar a ficar bem mais animado com essa posição aqui. Ainda é uma posição arriscada, digamos assim, né? Basicamente é isso. A gente já falou do ouro, já falamos da prata. Bitcoin ontem teve um pulinho ontem. Teve uma notícia, eu até não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que teve uma notícia que fez que o Bitcoin aqui do 42 fosse pro 44, e é aqui que mais ou menos, galera, a gente tá agora, né? É aqui que me chama a atenção. Deixa eu conectar essa linha de tendência aqui, ó, exatamente, certo? Então, é aqui que me chama a atenção, tá? Eu tô até pensando em talvez fazer uma vendinha, mas eu acho que eu não vou fazer isso, eu vou esperar ele dar um sinalzinho de topo aqui, mas aqui realmente, galera, essa região aqui pra mim chama bastante atenção, tá? Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que é realmente uma região de boa resistência aqui no Bitcoin, tá? Aqui entre 44.500 e 45 e 500, né?
para mim é uma região super importante para o Bitcoin de resistência, tá? Então, mais ou menos é isso. Se a gente começar a voltar abaixo, acima do 46 mil, né? Aí a gente realmente esteja talvez rompendo. Aí eu acho que vai ter uma chance talvez de segurar o 38.2, que está no 46.700. Talvez isso aconteça. Mas ele voltando acima do 38.2 também, aí galera, a gente está indo caminho aos 50 mil, na minha opinião, tá? Então, dando o lado do outro lado da moeda também, tá? Na minha opinião, ele tem que voltar abaixo dessa região aqui, ó, para confirmar que temos um certo que realmente esteja talvez virando, realmente temos um topinho em jogo, tá? Então essa região aqui para mim, ó, chama bastante atenção. Eu tô falando do 43 mil, tá? Ele voltando abaixo de 43 mil para mim chama bastante atenção. Outra coisa aqui, olhando rapidamente, parece que a gente está tendo um certo canalzinho aqui. Será que é... talvez seja um canalzinho aqui no 4 horas. Não é uma formação que vai nos ajudar tanto assim, mas aí você pode olhar dessa maneira, né? Quebrando 43 mil e quebrando o canal, pode ser que seja a nossa confirmação que realmente podemos estar indo a caminho do 38, 37 mil mais ou menos, tá? Mais ou menos dessa forma que eu viria o Bitcoin pelo menos, ok? Já olhamos o SP500, vamos olhar o Dow, porque sempre tem pessoas perguntando sobre o Dow, né? Eles também olham bastante por causa do mercado brasileiro e tudo mais. O Dow tá no range, viu, galera? Eu não vejo algo muito diferente do que isso, pelo menos no curto prazo eu vejo dessa forma, tá? Um range aqui que... e vamos olhar aqui no diário. Tá no puro range, olha as velas diárias, né? Confirma ainda mais sobre isso. Agora, quebrando esse range para cima, galera, fique de olho aqui nessa região do 35.200, tá? Agora, quebrando o range para baixo, fique de olho aqui nesse 34 mil, tá? Seria o nosso primeiro suporte aqui, com certeza, tá? 34 mil e resistência 35.200, tá? Mas, olhando 4 horas, claramente, possível range, tá? E é isso então, galera. Eu desejo a vocês uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Lembrando que segunda-feira estaremos aqui com mais um Café com Forex. Tiver qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Irei responder vocês o mais rápido possível. E lembrando que segunda-feira terei uma gigantesca novidade para vocês, tá bom? Muito obrigado, galera. Boas negociações e até segunda. Tchau, tchau.